Se você está começando na programação e não sabe por onde começar ou como organizar os seus estudos, é sobre isso que a gente vai falar por aqui hoje. Hoje eu vou mostrar como criar e como seguir um roadmap de estudos dentro da programação. Você vai aprender a organizar os seus estudos de forma estratégica e como atingir todas as metas que você planejar. E de quebra descobrir alguns roadmaps que podem te ajudar nessa jornada. Mas vamos começar pelo começo, vamos entender primeiro o que é um roadmap. Um roadmap nada mais é do que um plano de estudos. Ele é estruturado em etapas e ele vai te guiar do início do seu aprendizado até o seu objetivo final. Ele funciona como um guia, indicando o que você precisa aprender e em qual ordem isso tem que acontecer. E por que ele é tão importante? Ele é importante porque ter um roadmap faz com que você não perca tempo demais. Além de você não perder tempo, ele também te ajuda a que você não fique perdido com tanta informação. Assim você sabe exatamente o que estudar em cada fase e também não perde muito tempo, às vezes estudando um tópico muito avançado que você ainda não estava preparado para começar. Mas agora um exemplo para ficar um pouco mais claro é se você quiser ser um desenvolvedor web. Você poderia começar com HTML e CSS, depois passar para JavaScript e depois algum framework dele. E terminaria os seus estudos com um banco de dados e depois o deploy dessa aplicação. E para criar um roadmap de estudos personalizados, tem alguns passos que a gente precisa seguir. Primeiro de tudo, defina um objetivo claro. O primeiro passo é ter certeza sobre o seu objetivo. Você quer ser um desenvolvedor web, mobile, um cientista de dados? Cada um desses caminhos tem um conjunto específico de itens que você precisa aprender para trilhar eles. Um exemplo disso é se você quiser ser um desenvolvedor web front-end. Isso já te dá um foco em que você sabe que precisa estudar HTML, CSS, JavaScript e de repente o framework dele poderia ser React. O segundo passo é identificar as habilidades essenciais nesse caminho. Agora que você já tem o seu objetivo, é hora de você ir tentar descobrir o que o mercado de trabalho está pedindo dentro dessas áreas. Um bom lugar para pesquisar isso é você, por exemplo, ir no Glassdoor ou no LinkedIn, dar uma olhada em quais são as vagas para essa área que você tem interesse e quais são as habilidades e as tecnologias exigidas pelas empresas referentes àquelas vagas. Com base nas skills que são exigidas, você tem mais ou menos uma noção do que você precisa estudar. O terceiro passo é dividir em etapas. Agora é hora de você dividir as suas metas em etapas menores e mais gerenciáveis. Comece sempre pelos fundamentos e depois você vai avançando para tópicos mais complexos. Um bom exemplo é se você quer ser um desenvolvedor web, você poderia seguir essa ordem. Para fundamentos, HTML, CSS e JavaScript. Como framework, React ou Angular. Para back-end, poderia ser Node. E para banco de dados, o SQL ou MongoDB. Esse é um bom exemplo de tecnologias que é muito importante que você domine para poder trabalhar dentro dessa área. O quarto passo é estabelecer um cronograma. Agora que as etapas já estão definidas, é hora de colocar no papel o que você precisa estudar de verdade. Defina principalmente o quanto tempo você quer e pode se dedicar por semana e quando você quer finalizar cada módulo de estudos. Por exemplo, se você for estudar uma média de 10 horas por semana, você poderia se organizar para levar umas 3 semanas para estudar HTML e CSS antes de começar JavaScript. E o quinto passo é as revisões e os ajustes. É muito importante que você lembre que o seu roadmap é totalmente personalizado para a sua própria grade de horários. Então não se canse de revisar e tentar ajustar para se adequar melhor à sua realidade. E certifique-se de que você realmente aprendeu um módulo antes de avançar para a próxima etapa. Mas agora vamos tentar explorar como é um roadmap de verdade. Agora vamos dar uma olhadinha em roadmaps prontos. Se você acha muito trabalhoso montar o seu próprio roadmap, você pode seguir alguns que já estão prontos e tem muita opção na internet. Eu vou usar o exemplo hoje do roadmap.sh. Ele oferece diversos roadmaps prontos para tanto a área do front-end, back-end quanto DevOps. Esse é um site que oferece roadmaps detalhados para várias áreas da programação, incluindo front-end, back-end, DevOps e ciências de dados. Ele te mostra visualmente todas as tecnologias que você deve aprender e em qual sequência. Vamos ver um exemplo de como isso seria na prática? Vamos supor que você queira dar uma olhada nesse roadmap de front-end. Você começa aprendendo HTML, CSS e JavaScript, depois passa para frameworks como React ou Angular e então explora tópicos mais avançados como testes, performance e por aí vai. Além desse site, existem diversos outros, como por exemplo o Free Code Camp,
que oferece desafios de lógica de programação onde você consegue ir progredindo no seu aprendizado. E eu já tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar na descrição do vídeo, onde eu dei mais sites, tanto para organização quanto sites se você quiser treinar os seus estudos. Vale muito a pena você dar uma olhadinha depois que terminar esse vídeo, caso você esteja procurando mais materiais de estudo na internet. Agora vamos às dicas de como seguir esse roadmap com mais eficiência. Comece definindo metas realistas. Um erro muito comum é querer aprender tudo de uma vez só. Então comece definindo pequenas metas e realistas com o seu nível de aprendizado. Você não precisa estudar 8 horas por dia. Mais importante do que isso é a sua constância. O que nos leva ao segundo ponto, que é manter a sua prática diária. A teoria ela é importante, mas é a prática que é fundamental. Sempre que você aprender um conceito novo, tente colocar ele em prática em algum exercício, algum pequeno projeto. Junto com o seu roadmap, utilize toda a comunidade Dev ao seu favor. Além de consumir conteúdos aqui no YouTube, tem fóruns online como o Stack Overflow, onde as pessoas compartilham dúvidas e se ajudam nas suas respostas. Você aprende muito com as dúvidas das outras pessoas e a forma como os outros usuários responderam aquilo. E use ferramentas de organização como o Trello ou o Notion, ou até mesmo um velho bloquinho de notas para você ir anotando tudo o que você estudou, para você acompanhar de perto o seu aprendizado e conseguir visualizar o quanto você está evoluindo ou quais são os pontos que você precisa reforçar. Sendo assim, hoje a gente aprendeu a como criar um roadmap desde o que ele é, passando por todas as metas e os objetivos, até como você explorar melhor as ferramentas e como usar um roadmap pronto caso você não esteja muito afim de fazer o seu próprio. Agora eu quero saber de vocês qual é o seu objetivo dentro da programação. É desenvolvimento web? É mobile? É ciência de dados? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários que eu quero saber qual o caminho que vocês estão querendo trilhar. Agora, se você já chegou até aqui, não esquece de deixar o like nesse vídeo, compartilhar o canal para que mais pessoas cheguem na nossa comunidade. E era isso por hoje. Um beijo e até mais!